pessoal, hoje vamos fazer uma resenha dupla. Isso mesmo, hoje eu vou falar do livro Branca dos Mortos e os Sete Zumbis e Outros Contos Macabros. E vamos falar do HQ Pinóquio. Bom, caso você esteja interessado em ver ou só a resenha de Pinóquio ou só a resenha de Branca dos Mortos, eu vou deixar aqui embaixo o minuto certinho que começa a falar de cada livro. Mas eu vou começar falando de Branca dos Mortos e os Sete Zumbis e Outros Contos Macabros. Antes de começar a falar de tudo isso ainda, eu fiquei imaginando o mundo zumbi, né? Tipo The Walking Dead. Aí eu fiquei pensando que se acontecesse mesmo, todo mundo virasse zumbi, etc, um zumbi atacasse o outro, etc, eu tenho certeza que seria um dos primeiros a ser afetados pelos zumbis, né? Porque eu sou azarado. Só que aí eu fiquei imaginando eu sendo um zumbi. E aí veio a seguinte imagem na minha cabeça. Eu ia ser um zumbi muito engraçado. Branca dos Mortos e os Sete Zumbis conta a história de 12 contos infantis que você já ouviu falar uma vez ou outra, né? Só que eles foram transcritos em uma forma bem macabra. Esse livro aqui ele já foi publicado por outra editora, pelo selo Jovem Nerd, se eu não me engano, que era uma edição em capa dura e bem limitada. Só que aí a Globo Livros pegou os direitos e fez essa edição em longa escala. E eu achei mais bonito. Tá bom que a outra edição era em capa dura, etc. Essa aqui é uma capa mole. Mas eu achei o acabamento muito melhor. Por exemplo, aqui parece que é bem vernizado, tipo um toque de verniz, como se parecesse um pouquinho de sangue, né? Aqui atrás tem esse desenho que deu medo até, né? Mas beleza. A primeira vez que ele foi publicado, ele foi publicado pelo pseudônimo de Abufobia, né, que é o pseudônimo do Fábio Abu. Mas voltando a falar das histórias, aqui todas as histórias que você conhece, tipo a maioria, por exemplo, Rapunzel, Branca de Neve, Menina dos Fósforos, Os Três Porquinhos, O Cemitério Monstro e assim vai, eles são meio que reescritos em uma nova releitura. Só que é um pouquinho bem mais horror, né? O que dá um pouquinho até de medo. E você fica até assustado com todos esses negócios. Por exemplo, Branca dos Mortos e os Sete Zumbis. Os Sete Anões, no caso, são zumbis que veio do inferno e comem as pessoas e etc. Né? Se bem que alguns contos também, inicialmente você não sabe do que está fazendo referência. E só depois de um tempinho que você fala, ah não, esse conto está falando de tal coisa, de tal história. Por exemplo, meu conto favorito é o Cinderela, né? E o Sapatinho Infernal. Eu acho que é um dos mais legais que tem, né? Que depois daquela revirada, depois da festa do príncipe, a fada madrinha, ela na meia-noite ela faz uns negócios loucos lá. Eu não vou contar o que é, mas é legal pra caramba. Esse livro aqui é bem macabro, né? Tem muito sangue, violência e etc. Então, tipo, uma criancinha de 10 anos não vai querer ler isso, porque vai se sentir um pouquinho incomodado, né? Agora vamos falar um pouquinho da edição por dentro, né? Todo antes de conto tem um desenho, por exemplo, Branca dos Mortos e Sete Zumbis tem um desenho ilustrando o conto. E me lembrou um pouquinho do Shakespeare, sabe? A coisa do Shakespeare. Que é João Maria e os Outros, que é legal pra caramba esse conto, né? A Confissão. Enfim, é incrível. O Branca dos Mortos e Sete Zumbis do Fábio Abu, da editora Globo Livros, né? Então fica mega indicado pra vocês. Bom, agora vamos falar um pouquinho do Pinóquio, né? Se você acha que esse Pinóquio aqui é uma edição em HQ do desenho ou livro que você conhece, esse aqui, boneco feito de pinho, acorde, o dom da vida é seu. sinto lhe dizer que não tem nada a ver. Esse aqui é uma adaptação bastante livre do que você conhece. O escritor, que é esse tal de Wischules, né, acho que é assim que pronuncia, ele é um pseudônimo de Vicente Paronaldi, né? Porque eu não sei falar o nome dele assim. Ele meio que nesse livro aqui, ele discute, tipo, diversos temas interessantes. E, tipo, temas bastante interessantes e que estão presentes no nosso dia a dia. Inicialmente, quando eu comecei a ler o livro, eu fiquei um pouco confuso, porque começa de uma coisa meio que nada a ver, aí depois começa outra coisa, aí no final das contas começa outra, aí no final ele junta todas as outras coisas acontecendo. É tipo uma ligação. O que eu quis dizer é mais ou menos assim. A história começa com um barril de
de coisa nuclear lá, com material nuclear, sendo jogado no rio e um peixe afetado com isso. E aí depois vai pra um cara lá que tá conversando com o seu gato e ao mesmo tempo observando uma mulher da janela da frente. E só depois de apresentar essas duas histórias, que inicialmente você acha que não tem nada a ver com o conto, somos apresentados ao personagem principal, que é o Pinóquio. Esse Pinóquio aqui, como eu já disse, é diferente do que você conhece. Já começa com uma grande diferença. Ele não é feito de madeira. Nesse desenho aqui você observa que ele não é feito de madeira. Ele é um robô que ele é feito pra ajudar o exército, etc, né? Como eu disse pra vocês, esse aqui não é um livro também pra criança, né? Acho que nenhum dos dois livros que eu falei hoje são pra crianças, né? Já que esse aqui é um mundo totalmente cruel, maligno, sarcástico, tipo, um mundo muito tenso. E esse bem é o que estamos vivendo, né? Tem um pouquinho de exagero aqui, também é cheio de críticas, e se você for parar pra pensar em tudo o que essa história quer dizer, você vai ficar um bom tempo encucado nela, porque tem coisa pra caramba pra contar. E o grilo falante, né, que fica na cabeça do Pinóquio, não existe. Ele fica no lugar, é uma barata que controla a cabeça do Pinóquio, vamos falar assim. Ela se chama Jimmy. Essa barata, ela quer ser escritora, só que na maioria dos tempos ela tá bebendo e vagabundeando. Essa obra aqui também dá um negócio, falar um pouquinho da ganância, já que o Gepeto ele só criou o Pinóquio pra receber milhões e milhões de reais, né? Só por isso que ele criou. E com o tempo, todas as tramas que estavam acontecendo, e como chega ali, chega aqui, eles começam a se juntar e acabar ali, uma parte lá, aí começa, encerra outra coisa, todas as coisas, no final das contas, se entrelaçam e você entende muitas coisas. Vamos falar um pouco da edição, que essa é uma edição em capa dura, né? Como dá pra perceber, ela é linda pra caramba, olha, gente. Ela é linda pra caramba. Né? Não tem muita coisa escrito, é mais imagens, como vocês podem ver. As únicas coisas que tem escrita, a maioria das vezes, é quando tá falando do Jimmy a barata, né? Que é as únicas coisas escritas que tem. O desenho, sem falar que é muito lindo. Então, fortemente recomendado pra vocês o Pinóquio, né? Então esses foram os livros que a Globo me mandou e eu achei mega interessante. E falando na nossa parceira Globo Livros, tenho aqui também que eles mandaram outros 2 livros. Tipo, passou-se uma semana, eles mandaram esses outros 2 livros que eu não sabia, eu não esperava eles. Eu admito que eu queria ler eles, né, já que eu vi que eles postaram lá Globo Livros Al. Se você não conhece a página, curte lá, que é legal pra caramba. Eles publicaram esse livro aqui, eu achei bem interessante, né, ficção científica. E eles me mandaram, né, que A Cidade Inteira Dorme e Outros Contos. É bem curtinho, né, eu já vou ler lá. Eu pretendo fazer uma resenha dupla também. E As Crônicas Marcianas, né, que é um pouquinho mais gordinho, né, e parece bem interessante. Bom, então é isso, fica mega indicado pra vocês o Pinóquio Branca dos Mortos. Então é isso, fica indicado pra vocês Branca dos Mortos e o Pinóquio. Um beijo pra todo mundo e até a próxima. Fui!